O que ele tinha mencionado sobre entrar na bolha é porque a gente estava falando antes que quando você consegue um emprego na área, e principalmente aqui fora, você vai ter emprego sempre, proposta de emprego sempre. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar como character artist e eu já consegui proposta como senior, sendo que eu não me considero senior ainda para character. Só porque eu já estou aqui e porque eu já estou com um emprego fixo em um estúdio que trabalha com alguns outros estúdios maiores, né? Porque o estúdio que eu trabalho, eles fazem outsourcing. E aí a gente estava mencionando sobre isso. Achei que você ia complementar, foi mal. Oh, desculpa, viajei aqui, cara. Mas é real, assim. É real porque tem esse lance do nível técnico, né? Que ajuda a gente a furar essa bolha. Porque aí é quando alguém resolve, né, fazer esse sponsor, que é pagar por todo o lance da gente mudar de país, e é burocracia, etc. Só que a partir do momento que você passa um nível de qualidade técnica, inclusive por você juntar toda essa bagagem, já começa a aparecer bastante freela também. Não necessariamente só pelo contrato para mudança de país, etc. Mas quando você, inclusive, muda de país, aí você fura uma outra bolha, sabe? Que é realmente alguém resolveu todas as partes burocráticas e agora você tem um mar de possibilidades que essa galera tá procurando gente capacitada, mas eles não querem gastar ou a dor de cabeça de fazer essa trazer as pessoas para o país e parte burocrática, etc. Sim. Então tem esse lance da qualidade técnica, que eu acho que inclusive pessoas que são um exemplo como isso, é tipo a Sula, o Mike, sabe? Chegou num ponto onde esses caras eles não procuram trabalho, assim. A qualidade deles é tão grande e isso se reverbera tanto no mercado que chove oportunidade para convite para trabalhar como freela e fazer as paradas que eles fazem, Mesmo eles né? estando no Brasil. Exatamente, né? Então, tipo, não é só necessariamente vir para fora que é a melhor opção do mundo, assim. Às vezes, trabalhar do Brasil ganhando uma moeda estrangeira seja um puta jogo, né? Só que necessita de fazer essa parte que é difícil mesmo, que é você se sobressair em questão técnica quanto Sim, aos outros, assim, saca? sim. E, enfim, aí depois que a gente tá fora, e realmente facilita pra todo mundo. Então, porra, tem vaga aberta a rodo, tem gente mandando e-mail semanalmente, assim, pra, ó, tem possibilidade aqui, você não quer bater um papo, sabe? E aí você consegue ter entre aspas, uma estabilidade maior, do tipo assim, ah, beleza, cara, vou dar uma relaxada, não preciso correr tanto assim, porque tem possibilidade, saca? E foi É até bem o bom. momento que você parou para começar o projeto, né? Porque que nem você mencionou que a gente estava começando antes, né? Que agora você está meio que montando esse projeto sem ser com aquela ansiedade de conseguir um trabalho. É, exatamente, porque pelo menos da minha mentalidade no Brasil, ainda mais quando eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar para fora, para essas empresas grandes, a minha ideia era sempre, pô, toda vez que eu sinto para produzir, eu tenho que produzir uma coisa que ela seja totalmente palpável para essas empresas, assim, né? Então você já tem um nível de pressão, inclusive, em cima, porque você tem que sempre fazer umas paradas muito boas e comparar com a galera que está trabalhando nessas empresas para conseguir uma oportunidade, etc. Acho que a partir do momento que você fura essa bolha e passa esse estresse inicial, assim, tratar a arte como uma coisa mais relax e reaprender a gostar da coisa porque você não tá fazendo na correria, sempre para fechar um projeto, tudo é portfólio, sabe? Parece que a qualidade ela começa a subir espontaneamente porque você tá mais tranquilo e você tira o peso daquilo ser super bom e você só tá desenhando, tá ligado? Sim, Então, sim. putz, foi muito o que aconteceu com o projeto, porque eu cheguei aqui, aí eu falei, beleza, agora eu posso dar um slowdown, vou pensar bem o que eu quero fazer e de boa. E aí foi então, comecei a estudar um pouco mais de 3D, aí fui chegando a fazer uns renders lá com uns concepts e tal, aí falei, pô, vou colocar no Unity, aí do nada virou um jogo minimamente jogável, saca? Mas tudo na tranquila, assim, tipo, não era nada, vou fazer pra ontem porque eu tenho que mostrar o portfólio, porque aí fulano vai olhar e talvez me contratar. Não, tipo, tô fazendo a parada, não sei quando vai ficar pronto, não tenho essa necessidade de correr com a coisa também. Então, essa tranquilidade dá muito essa possibilidade de tratar a arte como ela deveria ser, né? Porque, ainda mais comparando.
brasileiro com o europeu, eu acredito que eles têm uma vida muito mais estável. Então é muito mais fácil você ver essa galera se relacionar com arte de uma maneira muito mais branda, saca? Então, tipo, tô aqui, tô estudando a coisa, pô, meu objetivo é esse. Eu tinha muito esse tipo de papo no THU, porque eu tava encontrando várias pessoas que estavam lá como estudante, inclusive, super tranquilo, sabe? Tipo, não, cara, não vou correr, acho que esse ano eu vou ficar de boa, vou só estudar mesmo e eu não preciso fazer um projeto super foda pra empresa específica, rapidão, assim. Enquanto todo mundo que era brasileiro que eu conhecia tava na loucura, assim, tipo, mano, me dá esses feedback, pelo amor de Deus, que eu vou aplicar e vou tentar de novo, saca? E aí você vê que existe uma progressão, inclusive de alguns artistas, não são todos, óbvio, mas uma progressão de alguns artistas europeus que eles evoluem muito, muito, e inclusive rápido, por conta dessa tranquilidade também, tá ligado? Tipo, É, tratar o processo como ele deve ser tratado, não pular etapa, estudar a coisa como deve ser estudada, sabe? E aí é engraçado como essa tranquilidade ela reflete no trampo e na evolução, saca? sim. Eu tô nessa fase, eu tô aprendendo isso. É total. Inclusive, eu acho que é parte do processo de a gente, como imigrante, né, e trabalhando para essas empresas agora, do lado dos europeus lá que eu acabei de comentar, que a Sim. gente começa a ter uma outra visão sobre essa produção, né? Então, só de tirar esse peso das costas, assim, de que tudo tem que ser maravilhoso, incrível, a coisa já começa a andar. Porque o erro e fazer as coisas feias, elas estão no meio do processo também, né? Então, quando você tira esse peso e essa frustração diminui e essa exigência com o trabalho ser bom nos primeiros traços diminui, a coisa começa a andar com mais constância, vamos dizer assim, sabe? E a evolução acontece. Mas às vezes dói um pouco também, né? Tipo, Dói. não sei bem o que eu tô fazendo, sei lá, saca? Tipo, meu Deus. É uma coisa que eu percebi. O pessoal realmente é mais tranquilo aqui. Por exemplo, Velho. eu tô achando muito tranquilo o meu trabalho. Eu tô tipo, nossa, eu tô trabalhando, eu tô sendo paga. Sabe? Total. O ritmo, a falta de preocupação em descartar coisas. Então, por exemplo, meu primeiro mês eu fiz um modelo inteiro, eu fiz o processo inteiro, né? Porque assim, por mais que eu tenha sido contratada como character, como eu tenho esse background de 2D e tudo, né? Eles estavam querendo alguém mais com esse perfil, mais generalista mesmo. E por isso que eles gostaram do meu perfil. Então eu entrei, fiz o concept lá do personagem, tudo. E aí eles gostaram e comecei a modelar o personagem, né? Fiz o personagem inteiro, tudo. Processo de escultura, retopo, abrir o V, tudo. E aí no final ele decidiu explorar mais outros concepts, entendeu? Sim, sim. Um mês inteiro no modelo. O modelo terminou, tava bonitinho. Começar um outro. E aí, eu achei isso interessante. Tipo, eu pensei que ia ser definitivo, que a gente ia avançar para outras coisas, entendeu? Mas se ele não está satisfeito ainda com aquele resultado, então ele, né, a gente conversou sobre, né, que ele estava querendo explorar um pouco mais. E eu achei legal isso, sabe? Tirou um pouco daquele peso, assim, de eu preciso agora deixar esse personagem mega perfeito. Aí, nesses próximos agora que a gente vai começar a fazer, eu já tô com uma abordagem mais leve, entendeu? Tá, eu Sim, sim. vou fazer retopo e tudo, mais para ver ele funcionando do que necessariamente para fazer a coisa mais perfeita do mundo, que foi o que eu tentei fazer no primeiro, porque eu sei que tem a possibilidade de ser descartado. E não é aquele descarte tipo assim, isso tá horrível. Não, é um descarte assim, cara, visivelmente o time inteiro gostou do modelo que eu fiz, mas o diretor criativo, ele queria explorar uma coisa mais diferente, ele ainda estava querendo uns shapes um pouco mais diferentes, assim. Uhum. E achei interessante essa abordagem, assim, totalmente diferente das minhas experiências no Brasil. Total, total. Acho que inclusive a convivência com os outros artistas e o tempo que eles passam fazendo as coisas também, porque eu cheguei aqui numa necessidade absurda de resolver o jogo pra amanhã, assim, sabe? Os caras Exatamente. falam assim, tem esses assets pra fazer, galera, vamos fazer aqui e tal. Outros artistas me passando trabalho, eu falo assim, beleza, cara, tem a mentalidade brasileiro, né? Tipo, que tudo é pra ontem, tudo tá atrasado e etc.
Então eu peguei concepts que eu tinha que resolver em 2 dias pra mim, assim. Falei assim, não, 2 dias aqui eu resolvo tudo, vambora. E eu querendo mostrar trabalho também, né? Você fica meio baqueado, você fica tipo, pô, cara, os caras me deram oportunidade, agora eu tenho que agarrar com todas as minhas forças, assim, e mostrar trampo e tal. E aí você vê um outro artista que já é de casa e mais tranquilo, ele fala assim, não, cara, relaxa, você tem uma semana pra fazer isso aí, sabe? Não precisa resolver tudo, todos os assets em 2 dias, porque inclusive isso fica muito claro pra eles e pra produção como um todo, que essa correria abaixa a qualidade, saca? Essa necessidade de entregar as coisas rápidos e fazer tudo numa loucura porque tem que entregar rápido e fazer acontecer, não é uma coisa saudável nem pra mim e nem pro projeto, sacou? Sim. Então, essa coisa a gente vai começando a entrar na mesma sintonia com que todo mundo está produzindo, porque você vê o quanto de atenção eles dão para os detalhes e a qualidade que a coisa é entregue, né? Não querendo dizer que, tipo assim, quando eu corri com as coisas eu entreguei uma coisa ruim, assim, não, tipo, longe disso. Era bem bom e era perto do nível dos caras. Mas eu vi que eu poderia ter dado um pouquinho mais de amor, assim, pra peça, porque eu tinha tempo, tá ligado? E aí você meio que vai aprendendo a respeitar mais do processo para chegar numa qualidade superior, que é como a indústria faz, tá ligado? Tem um porquê dos caras fazerem um trampo bem bom e correria não tá dentro dele, assim, sacou? Sim. Não tá contemplada. Você, pô, tem que fazer a parada pra ontem. Se não, cara, respeitar o processo, assim, tipo, isso é uma coisa que eu sinto muitos artistas, eles se posicionando aqui, assim, de, não, cara, o tempo custa esse tempo aqui, a gente organiza o roadmap, os lançamentos do projeto, de acordo com a necessidade que a gente tem de processo, e não necessariamente, não ao contrário, sabe? A gente não vai espremer para entregar uma coisa a menos, porque isso não é válido, saca? E aí você vai reaprendendo essa relação de tipo, não, beleza, eu posso me respeitar mais um pouco aqui, eu posso pensar melhor nas coisas que eu tô fazendo, explorar mais, tá ligado? Tipo, gerar mais ideias das coisas também. Sim. Então, inclusive, eu sinto muito que eu aprendi a realmente a fazer o processo como ele deveria ser feito, do que simplesmente ter feito por tabela, né? Então, sei lá, vou fazer uma sheet de concept, aí eu falo, não, cara, tem que fazer 3 variações. Aí você faz 3 variações meio que só pra fazer o checklist que você explorou, né? Porque necessariamente você realmente criar essa curiosidade sobre o que você tá fazendo. Você fala assim, e Sim. se eu colocar uma parada? E se ele for de outro jeito? E é tipo, realmente você vê que existe uma diferença gritante entre essas duas abordagens de como ver o processo, assim. Sim. Porque, sei lá, porque a gente aprendeu que a gente foi ver uma palestra, o cara falou assim, fazer variações e exploração é incrível, resolva problemas. Aí você, beleza, é isso que eu tenho que fazer. Aí você senta lá e faz 3 desenhos. Aí você fala, massa, fiz 3 desenhos, por que que não ficou bom, tá ligado? Exatamente. Saca? Por exemplo, esse joguinho mesmo, por ele ser mais estilizado, aí eu tava, assim que eu entrei, eu pensei, meu Deus, eu tô muito perdida, e agora o que é que eu faço? Eu tô muito preocupada, porque o meu estilo é super realista. Uhum. E aí eu tava realmente ficando muito ansiosa. E aí o diretor criativo, relaxa, não, vai com calma. Você já tirou o seu lunch hoje, né? Tipo, horário de almoço? Porque não é bem horário de almoço, né? Que Sim, sim. é um lanche, é tipo comer um sanduíche ali. Sim. Me acalmando nesse sentido, entendeu? Porque eu tava realmente assim, eita, tem que criar variação, porque eles me contrataram também porque eu mexo com 2D, mas o meu 2D é realista. E agora? O que que eu faço? Ai, meu Deus, Uhum, uhum. sabe? Você Sim, sentiu super um pouco compreendo. de desespero? Nossa, com certeza, assim. Tipo, em várias coisas, assim. Desde. Às vezes eu tô falando inglês e aí a pessoa fala de um jeito ou com um sotaque que eu não entendo, tá ligado? Eu falei, meu Nossa, Deus, eu vou ser deportado amanhã, cara. Os caras vão descobrir que eu sou muito burro. E, nossa, eu não sei fazer nada. E aí, tipo, todas as suas inseguranças, elas aparecem, tá ligado? sim. Mas aí você vai aprendendo com o processo, inclusive com as pessoas, porque uma coisa que eu fui percebendo é que a galera tava bem aberto a, a trocar esse tipo de ideia. Porque muita gente que, inclusive, era imigrante trabalhando aqui, passou por essa experiência. Todo mundo passa por essa experiência, tá ligado? Você tem insegurança da linguagem, você tem a insegurança do seu trabalho não ser o suficiente, como eles acharam que você tá ligado? Você tem o medo de não estar produzindo rápido o suficiente. Mas, por exemplo, quando você está no primeiro mês, você está resolvendo uma série de burocracias também. Tipo, você está arrumando casa, você está arrumando
os seus documentos no país, você tá fazendo um monte de coisa, né? Que a sua cabeça tá fervilhando ali, porque você tem que prestar atenção em tudo, é tudo novo, saca? E Sim. enquanto você tá se cobrando pra ser super produtivo e tipo, mano, eu tenho que mostrar trabalho, porque se eu não fizer o trabalho bom agora de primeira, os caras vão se tocar que eles erraram, tá ligado? Então você fica muito pilhadão, e aí a galera fica muito tipo assim, cara, relaxa, respira aí. Você não precisa super, você não é uma máquina, tá ligado? Resolve as coisas primeiro, faz as coisas com tranquilidade. E assim, a ideia de que o time, ele é realmente um time é real, assim. Então, você vai produzir as coisas, você dialoga com eles. Não é uma aprovação, saca? Não é tipo, mostra pra eles só quando tá bom, sabe? Tipo assim, ó, essa aqui é a minha linha de pensamento pra produção de tal coisa. E aí a galera vai dando pitaco, faz de tal jeito, vai pra tal direção, ou isso tá massa, tá ligado? Acho que você tá indo numa direção boa. E aí você começa a ter um pouco mais de confiança com o processo e com o time. Porque a ideia é só ser transparente, tá ligado? Pô, não consegui trabalhar bem porque eu tô meio preocupado com umas questões, assim. A galera falou, não, beleza, cara, relaxa, dá uma descansada, assim, porque tudo vai dar certo, sabe? Então, o, a fritação e o estresse tava muito mais em mim do que no próprio trabalho, saca? No trabalho a Uhum. galera tava assim, mano, você tá inventando problema, assim, relaxa, saca? Exatamente. Não, Relaxa, assim. amanhã, eu não sei se tem gente sabendo, mas o Rafa Souza, ele tá aqui em Londres, né? E Massa. aí amanhã eu vou encontrar ele. Aí eu tava mó assim, eita, e agora o que que eu faço, né? Eu preciso de um dia off, né? Poxa, pra eu aproveitar o dia. E aí eu tava com medo de pedir um dia off. Mas aí eu pedi, eu fui lá, mandei, conversei com a menina lá, ela me explicou, olha, quando você quiser tirar um dia off, é só você vir aqui na página do RH e você solicita. É isso, simples. Coloca lá o motivo se quiser, você pode colocar alguma coisa, razão pessoal e tal. Mas aí, geralmente esses sistemas que eles usam, eu não sei como que é aí para você, mas pelo menos o que a gente usa, meio que ele vai contando automaticamente os dias que você pode tirar. Então, desde quando eu entrei, eu sei quantos dias, eu olhei lá, tem os dias que eu posso tirar, assim, quantos dias eu posso tirar. E eu não sabia, né? Aí pedi o dia off, amanhã, e super tranquilo. Ah, tá bom, aproveita seu dia. Aí eu, tipo, Total, nossa. sim, totalmente. É bem isso mesmo. Assim, a gente usa o mesmo sistema aqui, aí no máximo você só dá um toque pro seu supervisor e fala assim, amanhã eu vou estar fora e acabou, assim, meio que não tem... Mas de começo eu também ficava com medo, assim. Empresa vai dar qualquer benefício, cara. Aí você fica, nossa, meu Deus, eu não posso pedir nada, eu não quero usar nada, não quero... Sabe, tipo, você fica tudo... Exatamente. Ai, tudo tá errado, tudo eu Tudo tô tá errado, tudo alguém vai me deportar, tudo não sei o quê. Você fica, nossa, Sim. que... É loucura, é muita loucura de começo de trabalho nessa situação em Sim. específico, assim. Mas aí você vê, né? Tipo, ó, do nada alguém do seu time fala assim, aê, vou estar fora amanhã. E não dá nem justificativo. Exatamente. Aí você fica assim, caralho, cara, se eu falasse isso numa empresa, sei lá, no Brasil, sabe, eu era, sei lá, eu tava pedindo pra ser demitido, tá ligado? Que porra é essa, assim? Tipo, não faz sentido nenhum. Sim. E é super rotineiro pros caras. Tipo, mano, o fulano sentiu uma dor de cabeça aqui, vou dar uma descansada. Aí você fala, porra, eu com febre indo trabalhar, tá ligado? É. Não, teve uma onda de calor aqui em Londres, né? E eles falavam na Daily, né? Olha, se vocês estiverem se sentindo mal por causa do calor, pode descansar, pode tirar um Uhum. tempo off, não tem problema. Aí eu, caramba, que É, estranho, só total, porque cara. tá quente. Eu falo, nossa, que maluco, alguém me tratando bem, né? Que Aham, isso? que estranho, que absurdo. Uma pessoa me tratando do jeito que eu mereço ser tratado. Que incrível. Mas é real. Sim, É tão real que assusta, assim. É maluco, assim. sim. Questão de equipamento também, né? Poxa, eu falei que minha tablet deu problema. Eu tava com uma Huion e aí Uhum. ela deu problema e a gente teve que devolver ela, né? A gente que tinha comprado, né? Eu e o Dejay. Uhum. E aí tivemos que pedir o reembolso e tudo. Aí eu reclamei disso, né? Falei assim que minha tablet estava com problema, talvez eu ia ficar um tempo sem. E eu tava com uma reservazinha pequenininha da Wacom e ia me virando até eu comprar a nova, né? Uhum. Até o dinheiro do reembolso cair para poder pedir uma nova. E aí eles. Qual tablet você tá olhando para comprar, né? Aí eu
mandei, tô pensando nessas daqui, só que a Wacom é muito cara, mas eu tô querendo uma de 20 ou de 22, porque eu percebi que eu me sinto muito à vontade, né? Porque eu tenho liberdade de movimentar o braço, Uhum. enfim. Aí eles compraram a tablet e Total. mandaram, resolveram o meu problema, pronto. E aí Pois é. me deu aquela ansiedade, tipo, meu Deus, eu tô com um produto super caro aqui em casa, e agora, o que eu faço? Aí, até hoje eu não comprei ainda a cadeira, mas eu vou comprar esse mês, né, a cadeira Uhum. pra trabalhar. Mas aí a menina, a producer, ela comentou assim, você ainda não comprou a cadeira? Só você comprar e mandar a nota pra gente, que a gente abate aqui, é por Uhum. nossa conta a cadeira que você vai usar para o trabalho. Aí eu, não, eu não quero incomodar, eu não deixei. Essa é doideira mesmo. Mas com o tempo a gente vai ficando mais tranquilo com essas coisas, porque claramente o estúdio vê isso como investimento, tá ligado? Por eles não fazem isso também porque eles são super bonzinhos, sabe? Tipo, É, realmente dar o melhor equipamento, essas coisas, é porque eles estão querendo que você performe bem e faça as coisas bem, assim. Pô, eu sim. lembro também quando foi pra vir pra cá, mandaram um e-mail pra mim e falaram assim: escolhe o setup que você quiser, assim, tipo, qualquer coisa que você quiser. Aí eu fiquei tipo, mano, não sei nem o que eu peço, tá ligado? Será que eu tô sendo desumilde de pedir uma Cintiq, tá ligado? E aí nisso o próprio Lidart já tinha mandado no texto, falou assim: não, cara, você vai querer, sei lá, uma Cintiq, um monitor de 4K, não sei o quê, umas coisas muito caras. Eu falei, meu Deus, assim. E eles compraram, tá ligado? Tipo, porque pra eles isso é troco de pinga também, saca? Quanto de dinheiros que eles geram em cima do nosso trabalho, inclusive, é muito maior, provavelmente, do que o que eles pagam de salário, saca? Sim, Então, putz, é meio louco. Assusta, mas no final das contas é meio que o correto, tá ligado? Tipo, ser tratado exatamente. como profissional e o quanto que a gente retorna isso pra empresa também é muito alto, então é muito louco. Poxa, eu queria muito que as empresas no Brasil refletissem sobre isso, sabe? Nossa, Porque assim. a qualidade, a gente se sentindo bem, a gente vai trabalhar melhor, né? Totalmente. Você sente. É até engraçado, né? Isso pode ser até visto de uma maneira ruim, mas você se sente até um pouco em débito, tá ligado? Com a empresa, assim. Porque, pô, eles me deram todo o ambiente, eles me trataram super bem. A única coisa que eles esperam é que eu só trabalhe direitinho, tá ligado? Tipo, Sim. e outra, não existe nenhuma pressão externa, né? Isso que eu acho gostoso, assim, também. Tipo, nunca que eu recebi uma mensagem do meu chefe pra falar assim: e aí, como tá o trabalho aí? Tá ligado? Uhum, É tipo, também, só nunca. acontece assim. Só acontece. Por quê? Porque eu tô confortável, eu sinto que eu tenho essa necessidade, inclusive, de voltar ao trabalho pra eles por como eles me tratam e ninguém, sabe, é escroto ou mandão comigo, assim e tal. Então você consegue ir fazendo as paradas e você sente que você entra nessa vibe do tipo, eu produzo porque eu tô sendo pago pra produzir. E produzo bem porque é a qualidade que a gente precisa ter, tá ligado? Além do desenvolvimento pessoal e etc. E toda vez que a empresa te oferece coisas boas, você retorna coisa boa também pra eles. E que gera dinheiro, tá ligado? Então, tipo, nenhuma troca é muito só pela amizade ou pela felicidade, assim. É, tipo, é tudo grana no final das contas, tá É ligado? tudo grana, mas poxa, como é bom ser tratado, bem tratada, né? Exatamente. É muito melhor uma situação como essa do que, no caso, porque, por exemplo, no Brasil era difícil mesmo, né? A gente tinha uma tabletezinha simples, e aí, às vezes, para defender para o estúdio que a gente precisava de uma coisa, às vezes, que era melhor, porque aumentava a precisão, pô, trabalhar às vezes numa Cintiq é bem mais confortável, né? E, puta, era muito difícil de justificar o porquê desse gasto e tal. Mas ao mesmo tempo, os caras viajavam pra gringa e compravam uma porrada de MacBook pros devs e era um absurdo, sabe? Tipo, pô, cara, me ajuda aí, sabe? Então era Sim. foda. Eu acho que no Brasil a empresa que comentaram comigo que faz isso é a Wildlife. Aparentemente ela dá esse mesmo tratamento assim no Brasil, o que é raro, né? Mas existe empresa no Brasil que faz e a ponto de outras pessoas falarem. Essa eu fiquei sabendo, eu comentei no Instagram, né? Algumas pessoas me Uhum. mandaram mensagem: o Wildlife faz isso. Ah, sim, sim. Então, a Wildlife, né, a antiga TFG, eles conseguem, e eles estão movimentando bastante grana. Então, acho que é mais do que como que eu posso dizer? Tipo, é o mínimo que eles fazem, assim, tá ligado? Tipo, pra seguir, inclusive, um padrão internacional, como eles querem competir com as empresas aqui de fora,
Então, ter esse tratamento acho que faz parte do pacote, inclusive para reter, né, a galera. Sim, Porque a galera que trabalha na Wildlife são pessoas boas, assim. sim. Então, com certeza, para essa pessoa querer sair para aplicar para uma outra empresa, é dois palitos também, né? Então, você tem esse lance das empresas elas tratarem todo mundo bem e pagar bons salários, porque você mantém essa pessoa no trabalho. Então, hoje em dia, por exemplo, mesmo eu estando aqui com uma porrada de empresas sensacional em volta, eu não tenho uma super necessidade de ir para outra empresa porque as coisas estão resolvidas aqui, tá ligado? Eu trabalho na Rovo, que é uma empresa super confortável, eles me tratam super bem, o meu salário não é ruim, tá ligado? Eu tenho um conforto muito grande onde eu não preciso correr para outras oportunidades e nem preciso ficar muito fissurado nessa coisa, tipo, nossa, eu preciso de mais grana, eu preciso de outra empresa, etc. Não, então a coisa fica muito mais branda, tá ligado? Quando se é bem tratado pela empresa, assim. Sim. É muito interessante isso. Eu nunca parei para pensar antes, né, de morar aqui fora que essas coisas aconteciam, sabe? Eu sempre Uhum. tive uma ideia, porque a gente vê muito escândalo às vezes no LinkedIn, alguma coisa assim do pessoal, empresa malvadona, não fez sei lá o quê. A gente acha, tem aquela visão. Um exemplo, as empresas chinesas, a gente sabe que exploram as Sim. pessoas, né? Já Uhum. é outra questão. Às vezes você vai trabalhar num projeto legal lá, mas não vai ser interessante, né? Sim, sim. Mas se você for ver na Europa, por exemplo, eu me surpreendi que a dinâmica é completamente diferente. Eu estava esperando isso, eu estava esperando um nível de exigência muito alto, crunch, né? Entregar fim de Uhum. projeto, você ter que, é, sei lá, ficar sem dormir vários dias para poder terminar o Sim. projeto e tal. Era isso que eu estava esperando aqui na Europa, mas eu percebi que é bem diferente o perfil profissional europeu. Total, né? Essa questão cultural em volta, assim, porque a galera aqui, inclusive o CEO e a galera C-level, fala muito sobre isso, assim, o quanto é importante manter esse equilíbrio da vida profissional e pessoal, né? Então, sair, cara, aproveita. Inclusive, pô, morando aqui na Finlândia, aqui no inverno, não tem muita luz solar, né? Tipo, 3 da tarde já anoitece, assim. E a gente sente falta, saca? Então, sair um pouquinho de sol, todo mundo vai pra rua, assim, pra aproveitar, tá ligado? Então, eles super fomentam nisso, de tipo, cara, tem que ter qualidade de vida, assim. Ou a gente tem qualidade de vida, ou as coisas começam a desandar. Porque, querendo ou não, é o que resulta, né? Todo esse tratamento bom que a gente tem por conta da empresa, sobre equipamento, sobre salário, sobre essa estabilidade, né? Essa relação boa dentro do trabalho, que você fica confortável, inclusive para errar, tá ligado? Você não tem medo de errar, você não tem medo de, pô, vou fazer uma parada aqui e vou ser demitido, tá ligado? Isso, apesar da gente ter esse medo no começo por conta de tudo ser novo, depois de um tempo você fica muito mais tranquilo. Você fala assim, não, cara, isso é parte do trabalho, saca? Não é uma Sim. coisa. Um asset que você desenhou meio torto ali não é uma justificativa, tá ligado? Então, você começa a aprender e entender que todo esse ecossistema ele funciona para que a gente produza melhor, inclusive, né? Então, se você tá bem, né? Se você tá com a cabeça boa, se você tem uma vida saudável, se você vê que você tem vida após o trabalho também, é uma coisa que alimenta que você realmente produza bem no momento que você está disposto a produzir bem para a empresa, tá ligado? Então, as coisas elas se conectam muito, mas é que nem você falou, é uma questão cultural. Eu tenho um Sim. amigo meu mesmo, que é um vizinho aqui de casa, ele é 3D artist na Supercell, e aí ele tava comentando, ele é vietnamita, e ele morou um tempo em Hong Kong, se eu não me engano, trabalhando pra Tencent, se eu não me engano. E lá, por uma questão cultural, a galera produz muito, mas muito, assim, tipo... Ele falou, cara, era muito foda, porque eu fui lá pra trampar num projeto que nem no Diablo, tá ligado? Porque a galera tava fazendo outsourcing da produção do Diablo pra essa empresa. E aí ele falou assim, só que aí eu tinha que sentar lá e produzir splash arts inteiras em um dia, saca? No Meu máximo 2 dias. Deus. Então Aham. é meio insano, assim. É possível, tá ligado? Tipo, dá pra fazer essas coisas, mas não é saudável, tá ligado? É, Não é não. gostoso, não é legal. Tem outro rapaz também que trabalha no meu time, o Alberto Câmara é o nome dele. E ele foi um tempo, ele é espanhol, ele veio trabalhar na Rovio, ele passou um tempo e saiu pra trabalhar
na China, e aí ele super se frustrou e voltou, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, não tinha qualidade de vida nenhuma, assim. Então, pela pressão, a gente consegue produzir muita coisa. Isso é óbvio. Inclusive, quando você tem bastante bagagem, bastante produção, entende como você chega em determinadas soluções de uma maneira direta, você consegue fazer coisas muito boas em pouquíssimo tempo, né? Isso é meio que um desenvolvimento padrão, assim, né? É bem comum. Em muitos anos a galera conseguir resolver pinturas muito rápido. Só que isso não é saudável, porque o ponto principal sobre ele triggerar essa necessidade de produção rápida é o estresse. Então, uma hora dá Exatamente. problema, tá ligado? Uma Sim. hora vai dar alguma coisa de ruim ali. Um problema de saúde, ou a pessoa não consegue produzir direito, tá ligado? Vai dar um Então, burnout e não querer saber nunca mais de arte. exatamente. Então é super complicado esse tipo, na minha visão, esse tipo de cultura, tá ligado? Se a gente que tava no Brasil, que não era uma coisa tão como o mercado asiático já era difícil, tá ligado? Imagina lá, saca? Tipo, porque quando a gente chega aqui e entende que essa qualidade de vida que faz o trabalho aumentar a qualidade, tipo, pra mim não faz sentido, tá ligado? Você ter essa outra relação. Cara, é muito interessante observar essas coisas. Na época que eu estava me aplicando, eu e meu marido, a gente não foi planejado a gente vir para a Inglaterra, né? Uhum. Mas a gente estava sim querendo sair, a gente estava se aplicando para várias vagas do Brasil se aplicando para fora, né? E aí Uhum. acabou que deu certo essa de Londres, mas eu cheguei a fazer uma entrevista, não é tipo um screening com um recrutador da NetEase, Uhum. da China. Sim. Aí a gente começou a pesquisar, né, de ir para a China, né? E aí eu fiquei Uhum. pensando, olha, a gente fica lá um ano só. Um ano eu aceito para poder trabalhar nos AAAs lá no Uhum. estúdio. Eu aceito trabalhar do jeito que eles trabalham, mas depois disso a gente vaza. Só pegar a experiência no AAA, Dar uma farmada no portfólio ali e vazar. e vazar. É foda. Sim. E outra coisa também, às vezes o pessoal comenta que trabalhar em AAA, em estúdios maiores, é ruim e tal, mas é isso que a gente está comentando. Depende da cultura, depende de qual estúdio daquele estúdio, né? Uhum. Nossa, Uhum. falei redundância. Não, Depende. Porque, tipo assim, um estúdio grande tem vários estúdios menores, é isso que eu quis dizer. Então, às vezes ele vai ter um estúdio nos Estados Unidos, um estúdio na China e um estúdio é, na Europa. E cada sim, estúdio tem uma dinâmica diferente porque estão em ambientes com culturas diferentes. Então, não tem como você total. assumir que uma empresa é ruim com os funcionários, etc., com base em alguma situação ruim que aconteceu em um dos estúdios deles. Totalmente, né? Claro que você tem uma construção de cultura, né? Porra, majoritariamente eu acho que tem muito escândalo, né? E muita denúncia sobre os estúdios americanos, assim, mas é porque existe realmente essa cultura e o capitalismo brutal, assim, de tipo, mano, tem que produzir, fazer coisas. E aí você tem uma galera que já é escrota, né? Porque você vai começar, a gente começa a passar essa discussão para temas bem delicados, assim, de tipo, de violência moral, violência sexual, tá ligado? É. Então é super complexo, assim. Não tô dizendo que, inclusive, empresas que nem na Europa, empresas como a gente trabalha, não possam passar por esse tipo de situação, porque a gente está falando de coisas estruturais e coisas muito problemáticas, assim, e que a gente está num movimento, né, e espero que a gente melhore como ser humano, como num todo, assim. Mas tu vê muito acontecer, tipo, porra, a Blizzard não aconteceu uma série de de denúncias, né, sobre a Blizzard, sobre a Activision, sobre outras empresas assim, e tal. Sim. Mas é complicado, tá ligado? É complicado assumir a responsabilidade por um estúdio, né? Tipo, acho que a ideia, o ponto é, todo mundo precisa trabalhar. Eu acho difícil a galera recusar uma oportunidade quando recebe uma oportunidade de um estúdio grande como esse, com o peso do nome que ele tem, tá ligado? Mas talvez avaliar se vale a pena, se talvez pelos relatos que teve é isso mesmo, ou às vezes ir para só dar uma sentida, e se for uma parada meio zoada, meio que já tem ali o nomezinho no currículo e partir para uma próxima, tá ligado?
Sim, É foda, de fato, assim. sim, É é. muito complexo. Não, é. Não, a gente tá. Isso é muito. Já envolve outras questões, né? Não é nem mais arte. Mas querendo ou É, não, exato. afeta a nossa vida como artista. Total, Porque totalmente. a nossa profissão, ela exige muito do nosso estado mental. Porque a Total. criatividade, não é? Por exemplo, tem trabalhos que são mais mecânicos, que a pessoa não tem aquela gastar a criatividade, sei lá, sabe? Às vezes eu Uhum. percebo isso. ah, Tem dias que eu estou muito mais disposta a fazer um trabalho não criativo, para mim é super Sim, tranquilo. sim. Mas se eu tiver que fazer alguma coisa muito criativa, nossa, é um sacrifício, é muito difícil Total, mesmo. totalmente. Então, no 3D eu até senti um pouco desse alívio, né? Porque enquanto eu estou fazendo essas coisas um pouco mais mecânicas, eu estou meio que descansando esse meu lado, assim, da criatividade. Porque eu não Uhum. preciso ter que ficar, eita, preciso criar algo, preciso imaginar algo que faça contexto. Porque o artista, ele é uma pessoa que ele precisa experienciar a realidade de uma forma Total. meio que diferente, no sentido de que a gente precisa viver muito no mundo da nossa imaginação. Sim. A gente nunca pode amadurecer 100% alguns Total. aspectos da nossa cabeça, porque a gente precisa estar sempre pensando em histórias, em contextos, Uhum. para criar os personagens, né, para criar as emoções que eles vão ter, os traços deles. Então, exige muito, eu acho, assim, nessa parte do do nosso psicológico mesmo, né? Sim, sim. Esse é inclusive, é um dos principais pontos de que a gente tava falando, que a qualidade de vida, ela afeta totalmente a qualidade do nosso trabalho mesmo, né? Sim, Como a gente vê as coisas, como a gente tá propício a consumir mais coisas que a gente gosta, inclusive, né? Inclusive porque, sei lá, mano, trabalhar com arte é uma coisa que ela acontece durante um tempão, né? Então, tipo, é muito difícil ter uma situação onde a pessoa simplesmente acordou um dia e falou assim, hoje eu vou trabalhar com arte, e ela já começa a trabalhar, tá ligado? Tipo, é uma coisa que você desenvolve, né? Você consome um sim, monte de coisa, e aí você cria um interesse, e aí você vai aprender, porque é realmente um desenvolvimento devagar, né? Ele é gradativo, assim. Então, quando você tá bem com tudo, aí você fica, pô, vou ver as coisas que eu gosto também, saca? Você vai ver animação, você vai ver coisa, você vai consumir coisa, você vai sair com seus amigos, você vai presenciar, você vai viver praticamente, saca? Vivendo sim. você tem mais repertório, vivendo você tem mais ferramentas para ser criativo e trazer as coisas para a mesa, assim. Então, quando você tá só no cubículo, tendo que produzir na loucura e com uma pressão muito grande, mina um pouco disso, inclusive a nossa relação com a arte mesmo, Sim. né? Se tudo é chato, se tudo é difícil, se eu tô só sofrendo enquanto eu tô fazendo isso, cara, eu não tenho tesão nenhum em fazer arte, né? E aí que é o que você comentou, o burnoutinho chega, tá ligado? Uma hora Sim. ele quebra, assim, é foda. Você já chegou próximo de experienciar alguma coisa assim? Burnout? Cara, não, não necessariamente burnout, mas assim, da época que eu tava no Brasil, era muita responsabilidade, assim, ainda mais na época quando rolou a pandemia, que eu tive que começar meio que sustentar a casa dos meus pais e tal, e aí era muita responsabilidade para muito trabalho e pouco descanso, assim. Então a coisa começou a pesar num ponto onde não era muito saudável e eu acho que se eu tivesse continuado, né, porque eu dei um slowdown, assim, eu diminuí a quantidade de trampo, etc. Mas se eu tivesse continuado, ia dar ruim, assim, muito provavelmente, tá ligado? Recentemente, agora, eu tenho sentido, porque eu comecei a fazer. Eu tava fazendo meu projeto pessoal, tava só, tipo, só que eu trabalho, projeto pessoal e tal. E aí começam a aparecer urgências da vida, inclusive relacionada à família e etc. E aí eu comecei a puxar umas outras coisas pra fazer, e aí eu comecei a sentir também já começar a encher a tampa, assim, sabe? Aí eu falei, ó, peraí, então, melhor que eu já tenha essa possibilidade de falar, não, beleza, eu vou tratar as coisas com mais calma e mais devagar, porque não tô querendo pagar o preço pra ver como que é ter realmente um burnout, tá ligado? Então eu fico sempre muito esperto, assim, tipo, eu e minha esposa, a gente conversa bastante sobre isso, sobre respeitar os próprios limites, assim, ó, tem vezes que não dá pra fazer, não dá pra fazer, tá ligado? Tipo, pô, pegar um freela a mais, pô, tipo, hoje em dia eu consigo, com certeza, ter a possibilidade de falar não para as coisas, né, coisas que eu não conseguia antes, mas às vezes é necessário por conta de alguma emergência, alguma coisa muito específica.
Então, nesses últimos meses eu tava pegando e aí eu comecei a pensar, falei assim, cara, não vale a pena, assim. Tipo, é melhor eu fazer as coisas com mais calma e mais tranquilidade do que eu simplesmente me estressar demais com uma coisa que não precisava, tá ligado? Aí eu pelo menos tô tentando ser mais saudável com um todo. Porque eu também, tipo, aí você começa a falar de outros pontos também. Não praticar exercício, a gente ser sedentário, tá ligado? Sim. Você tem uma série de outras questões que começam a aparecer, inclusive com a idade, saca? Tipo, a coluna vai pro cacete, cara. Se você não come direito, o seu estômago vai ficar zoado, sabe? A probabilidade disso desenvolver numa doença, inclusive, é grande, sabe? Então, tipo, tem que tomar cuidado, mano. Tem um momento que a gente para de ser tão jovem assim pra ser tão inconsequente com tudo, né? E querendo ou não, esse tipo de falta de cuidado com os outros pilares da vida afeta a nossa cabeça, né? Pô, se Afeta a você tá nossa sempre criatividade. Pois é, se você tá doente, se você não tá disposto, se você não tá bem, com o seu corpo não tá bem, a probabilidade de você não estar apto fisicamente pra colocar sua criatividade em prática é alta, tá ligado? Sim, Então, esses outros pontos eles começam a cobrar, e aí, porra, tem que existir o equilíbrio, sacou? sim. Nem só de arte vive o artista. Pois é, exatamente, exatamente. Que às vezes a gente fica muito focado no assunto, né, da arte em si, mas, poxa, começa a observar ao redor e vai ver o seu problema não é arte, vai ver o seu problema não é produzir, vai ver em volta, é sua Total, saúde, é sua família, é a situação que totalmente. você se encontra, e aí você vai lá, chega no artista, eu tô com um bloqueio criativo, o que é que eu faço, né? Não Uhum. tem resposta mágica para bloqueio criativo. E aí, quando você começa a observar todos esses outros aspectos, né, do, do seu pessoal, né, que você vai percebendo que o seu problema não tem nada a ver com a arte, É, não tem nada a exatamente. ver o bloqueio criativo. É outro problema, é você está comendo mal, você está dormindo mal, você está cuidando mal da sua saúde, você está com algum problema pessoal que você não está lidando, você não está fazendo terapia, você não está buscando melhorar a si mesmo, né, Exato, exatamente. Para e criar esse equilíbrio mesmo, né? Porque é esse exatamente o ponto, assim, o bloqueio criativo ele é claramente alguma coisa está desregulada, né? Mesmo que sim, você não tenha problemas pessoais e, pô, não tá acontecendo nada, mas eu não consigo desenhar nada, talvez falta repertório, sabe? Consumir coisa que você gosta, não tira, e bate muito com o que você tá falando, que é tirar a cabeça de só produção, tá ligado? Tipo, se você não consome coisas, se você não vê coisas, se você não tá no meio das coisas que você gosta de fazer, é muito fácil você ficar com a cabeça vazia, tá ligado? Porque não tem nada novo refrescando, inclusive, essa vontade de fazer coisas novas, tá ligado? Então, claro que tem toda essa parte que eu acho que ela normalmente são os principais pontos, assim. Pô, mano, minha família, sei lá, meu pai ficou desempregado, tem tretas absurdas, família é foda, sabe? A gente lida com uma série de problemas, assim, e isso pesa, né? Isso pesa sim, nas coisas que a gente tá fazendo. Mas se tá tudo bem na vida pessoal, se tá tudo certo com a saúde, etc., e não tá rolando de desenhar, é porque tá faltando dar uma emergida mais na coisa também, né? Então, tipo, é, mano, sai pra ver filme, tá ligado? Vai dar um rolê, dá uma espirada na cabeça e tira a cabeça de fazer produção. Acho que bate, inclusive, com aquilo que a gente tava comentando no começo, do tipo, eu não faço o processo porque eu preciso completar uma checklist do processo. Eu faço o processo sim, porque o processo, ele resulta na boa qualidade, tá ligado? sim, Então, fomentar eu fazer as variações pela curiosidade é totalmente diferente de eu pensar em só produzir. Tipo, vou fazer vários desenhos porque agora eu tenho toda a minha exploração aqui. Tipo, não, cara, o porquê que você tá fazendo aquilo, sabe? Isso significa muito, assim, tá ligado? sim. Nossa, a gente entrou nos assuntos muito filosóficos. Muito, muito deep, né? Com certeza. Não, mas eu acho importante. Eu acho que eu nunca falei tanto sobre essas coisas, assim, um bate-papo antes e agora que eu tô conversando com você, tanto que não tem muito, né? Às vezes, realmente, as pessoas ficam mais focadas ali Total. no, na arte, no problema, no art block, eu sei lá. Ou, por exemplo, ser character art, ser concept art, em vez de explorar o generalismo. É meio que parecido, né? Olha, explora a Sim, sua sim. vida, veja a sua vida, mais coisas.
Mas é bem essa ideia de você ter uma visão mais abrangente sobre como um todo se relaciona, né? Sim, Eu também não gosto muito dessa ideia do tipo, ah, o que é seu pessoal, tipo, ó, meu trampo pessoal não pode ter nada a ver com o meu trabalho. Aqui eu só trabalho, tá ligado? Aqui eu só tô entregando meus assets, assim, tipo, eu acho muito difícil ter essa separação, cara. Sempre tem alguma coisa que você gosta, que você tem uma relação, que ela funciona como uma inspiração pro que você tá fazendo também, tá ligado? Então, tipo, você não tem essa divisão de, porra, agora eu tô trabalhando e lá fora tem minha vida, eu esqueço a minha vida aqui dentro, sabe? Tipo, se as coisas não estão bem na sua família, ou com a sua saúde, ou com outras questões pessoais, vai refletir no trabalho também, sabe? A gente fica triste, pô. Ninguém é uma máquina, tá ligado? E aí acho que olhar isso pra gente como com mais humanidade, inclusive, faz com que as coisas andem, né? Querendo ou sim, não, volta para aquele papo no começo de eu só pelo fato de entender que eu posso olhar para o desenho de uma maneira com menos pressão, a qualidade consideravelmente sobe, porque eu começo a usar o processo da maneira como que o processo deveria ser usado, saca? E sim, não só para fazer portfólio. Então, essas coisas, elas realmente tá tudo interligado, assim, tipo, sim, não adianta querer separar e não, porra, eu só desenho aqui, tá tudo certo. Não, tipo, não funciona assim, saca? sim. E as coisas começam a aparecer. Você vai chegando nos 27, chegando perto dos 30, vai começar a aparecer. Com Por exemplo, certeza, sempre tem, não tem eu como. na adolescência eu virava à noite tranquila, pintando assim, normal. No outro dia eu estava zerada, conseguia fazer outra pintura se eu quisesse inteira num dia. Uhum. Hoje em dia eu viro à noite para fazer uma pintura, eu fico 2 dias sem fazer nenhuma, porque eu fico 2 dias zoada, É foda mesmo. meio que fazendo as coisas assim, meio que na força ali para aguentar.